Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu vou estar gravando essa aula para falar um pouco sobre vocês, sobre a finalização do capítulo, né, que nós estamos vendo, na verdade a finalização do livro, né, no capítulo 29, ele fala sobre equações polinomiais. Nós já estudamos algumas equações polinomiais, né? São as equações do primeiro grau, equações do segundo grau. Chegamos a ver alguma coisa sobre equações do quarto grau, chamadas de biquadradas, que eram equações de quarto grau, que nós conseguíamos reduzir para equações do segundo grau. Então, a gente já viu alguma coisa. Aqui ele vai mostrar como resolver equações do terceiro grau fatorando, colocando fator comum em evidência, usando alguns artifícios. Ele não vai explorar a fórmula da equação de terceiro grau, é muito complicada. Então, o nosso livro ele nem tem a fórmula. Na verdade, ele não explora, ele só usa a decomposição para resolver esse tipo de equações. Mas a equação polinomial, vou compartilhar com vocês, nada mais é do que algumas equações do primeiro grau, segundo grau, e alguns graus maiores que dois que nós vamos aprender aqui, tá? Capítulo 29, página 736. Vamos ver a parte teórica. Depois a gente passa alguns exemplos, mas muitas dessas equações vocês já resolveram, né? Então, sabemos que as raízes das equações de primeiro e segundo grau podem ser obtidas por meio de fórmulas. Na realidade, a de primeiro grau a gente isola, né? Ah, isola o x igual a zero, né? E resolve. A do segundo grau nós podemos fazer por fórmula de Bhaskara, por soma e produto. Mas e quando o grau da equação for 3 ou maior que 3? Neste capítulo, vamos aprender a resolver equações de grau maior ou igual a 3, utilizando conhecimentos sobre números complexos e polinômios, estudados nos dois capítulos anteriores, além de alguns métodos e propriedades que serão objetos de estudos a partir de agora. Equação polinomial. Denominamos equação polinomial ou equação algébrica de grau n na variável x pertencente aos complexos, então pode ser até mesmo uma raiz complexa, a gente já viu, né, que quando for raiz quadrada de um número negativo, ele vai cair no campo dos números complexos. A toda equação que pode ser reduzida à forma ANXN, ou seja, vamos supor 1x ao quadrado mais o AN-1 é o termo coeficiente do x menor que 2 aqui, vamos supor, se for segundo grau, primeiro grau, x ao quadrado, segundo grau, x a primeira, x... E aqui de forma genérica, por quê? Porque agora ele pode falar até de grau 6 aqui, sexto grau, quinto grau, quarto grau. Então, ele coloca uma forma genérica para expor o que é uma equação exponencial, ou seja, uma equação polinomial, uma equação polinomial é uma equação que tenha um coeficiente. Na equação algébrica, an-1, an-2 são os coeficientes da variável x. A zero é o termo independente da variável x, que não depende de x. Se for uma equação do terceiro grau, né? Ficaria como isso aqui, uma equação do terceiro grau. X ao cubo, vamos colocar aqui 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 8, igual a zero. É uma equação polinomial do terceiro grau, certo? Ah, mas como resolver isso? Nós vamos ver alguns métodos. Essa daqui não tem solução, isso é só um exemplo, tá bom? Então, aqui o A vale 1, o coeficiente do x ao cubo. O B vale menos 4, que é o coeficiente do x ao quadrado. O C vale 0, que é o coeficiente de x, e x não aparece. E o D é o número 8, que é a variável livre, a variável, o termo independente. Não tem variável x, é o número 8. Então, esse é um exemplo, tá? Observe os exemplos a seguir.
3x menos 4 igual a zero. É uma equação algébrica do primeiro grau. Equação algébrica ou equação polinomial. 2x ao quadrado menos 5x mais 8 é uma equação do segundo grau. 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos raiz de 3x mais 4 igual a zero. É uma equação algébrica do grau 3, tá vendo? Então, o maior expoente define o grau, tá? X à quinta mais 2/3 x à quarta. Mas como resolver isso? Não, ele não está nem preocupado em resolver isso. Ele só quer que você entenda que é uma equação do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro, do quinto grau. Outra aqui, ó, do segundo grau, até com um número complexo, 3x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a zero. É uma equação do segundo grau. Observe que o primeiro membro da equação algébrica é um polinômio. Tá? O que é AN? O AN aqui vale 3i, o AN menos 1 vale 4, o AN menos 2 vale menos 1. É só uma maneira de generalizar, tá? Não fiquem com medo dessa parte que é generalizada, assim, porque parece que é uma coisa de outro mundo. Nossa, o que é isso? Nada mais é do que o AN está aqui o 3i, e o AN menos 1 é o segundo termo, que é o 4. E o AN menos 2 é o terceiro termo, que é o menos 1. E assim por diante. Só uma maneira de generalizar. Assim, o grau e as raízes de uma equação polinomial p de x igual a zero coincide com o grau e as raízes do polinômio p de x. O que é a raiz, né? A raiz é quando você pega o polinômio e iguala ele a zero. Você vai descobrir qual é o valor de x que substituído vai fazer com que dê zero. Sendo alfa pertencente aos complexos uma raiz da equação algébrica, então a alfa satisfaz a igualdade. Você substituindo alfa no lugar do x, né? No caso, o número no lugar do x aqui, e fazendo todas as contas, você vai ver que ele é uma raiz. Vou dar um exemplo bem básico. Ó. 4x menos 8 igual a zero. Se eu substituir o x igual a 2, vai ficar 4 vezes 2 menos 8 igual a zero. E realmente, 8 menos 8 dá zero. Então, o 2 é a raiz dessa equação, porque quando eu substituo o 2, a igualdade é verdadeira. Olha um outro exemplo aqui, ó. A equação algébrica x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 13x mais 10 igual a zero admite 2 como raiz. Por quê? 2 ao cubo, 8, mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 13 vezes 2, 26. Mais 10. Quanto que dá essa conta? 10 mais 8, 18. 18 mais 8, 26. 26 menos 26, deu zero. Então, o 2 é raiz. E o 3 não é, tá vendo? E não admite 3 como raiz. Por quê? 3 ao cubo, 9, mais 3 ao quadrado, 3 ao cubo, desculpa, 27. 3 ao cubo, 27, mais 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Menos 13 vezes 3, 39, mais 10. Essa conta dá 27, com 10, 37. 37 tira 39, dá menos 2. Menos 2 com mais 18 dá 16. Não deu zero. Se não deu zero, então o 3 não é raiz. Muito simples. Ok? E o conjunto de solução? O que é esse tal conjunto de solução? É o conjunto das raízes. Definimos como conjunto de solução de uma equação polinomial o conjunto cujos elementos são todas as suas raízes. Então, nada mais é do que as raízes da equação. Observe os exemplos a seguir. 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. É uma equação de grau 2. Se você jogar isso na fórmula de Bhaskara, você vai ver que as raízes são menos meio e 1. Tá?
delta, né? Se você calcular o delta, depois resolver usando a fórmula de Bhaskara, x' vale menos meio, x duas linhas vale 1. Significa que o conjunto de solução é menos meio e 1. Essa aqui é do primeiro grau, mais fácil ainda. Passo 9 para o outro lado, menos 9. Passo 3 dividindo, menos 9 dividido por 3 dá menos 3. O conjunto de solução é o número menos 3. Então, o conjunto de solução são as raízes. Tá? Essa aqui, ó, as raízes são o menos 2, o menos 1 e o 1. Do terceiro grau, vão ter 3 raízes. A solução é menos 2, menos 1 e 1. Ok? Em relação à resolução das equações polinomiais, sabemos que para determinar as raízes das equações do primeiro e segundo grau, dispomos de fórmulas que envolvem cálculos elementares, né? O isolar o x do primeiro grau e fórmula de Bhaskara no segundo grau. Observe, equação do primeiro grau, o b passa para o outro lado como menos, e o a que está multiplicando passa dividindo. X é igual a menos b sobre a, né? Vamos lá. 6x menos 18 igual a 0. Vai ficar x é igual a 18, o oposto, né? O oposto de b dividido pelo a. X igual a 3. Muito simples. Já uma equação do segundo grau, com o a diferente de zero para ser do segundo grau, e você deixando ele na forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c, é resolvida através da fórmula da resolução. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. É o discriminante. Calcula-se, né, esse x' menos b, menos raiz de delta sobre 2a, e o x duas linhas, menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Equação do segundo grau, duas raízes. Do primeiro grau, uma raiz. As equações algébricas de graus 3 e 4 foram estudadas por alguns matemáticos no século XVI, que desenvolveram fórmulas para encontrar suas raízes. Mas os cálculos envolvidos eram bastante complexos, era muito complicado. Então, o que aconteceu? Essas fórmulas caíram no desuso, né? Elas não tinham tanta aplicação. Então, como que faz? Vamos, então, iniciar a determinação das raízes das equações algébricas de grau maior ou igual a 3, explorando equações que podem ser resolvidas por fatoração, ou outro artifício, como a substituição de variável. Tá bom? Tem aqui um matemático, ó, Niels Henrik Abel, matemático norueguês, demonstrou que, exceto em casos particulares, equações de grau maior ou igual a 5 não podem ser resolvidas apenas por meio de equações algébricas. Existem tentativas, cálculos muito, muito complicados. Mas as que a gente vai ver, gente, é tranquilinha, ó. Essa equação do quarto grau, ela é chamada de biquadrada. Por que ela é biquadrada? Porque todos os expoentes são par, ó, x à quarta, x ao quadrado e x elevado a zero, né? Que dá 1 aqui, então não tem. A gente não escreve o x elevado a zero, mas não tem o x ao cubo e nem o x. Então, essa daqui, que é uma biquadrada, eu transformo ela em uma equação de segundo grau. Eu uso um artifício. Olha o que eu faço. Substituo x ao quadrado por y. Então, no lugar do x ao quadrado, entra y. E no lugar do x à quarta, entra y ao quadrado. Afinal de contas, x ao quadrado elevado ao quadrado dá x à quarta. Então, no lugar de x ao quadrado, y. No lugar de x à quarta, y ao quadrado. E aí eu resolvo essa equação do segundo grau. Eu faço uma troca de variável.
a gente usa um artifício para ficar mais fácil. Só que na hora que eu termino, então, ó, eu troquei a incógnita, não foi? Eu falei que x ao quadrado era igual a y. Aí eu substituí. Resolvo a equação do segundo grau. Pode ser por soma e produto, né? 9 vezes 4 dá 36, a diferença entre 9 e 4 é 36, vai dar y' igual a 9 positivo, y', duas linhas, igual a menos 4. Quando eu substituir aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer x ao quadrado, x' é igual a raiz de 9, positiva e negativa. E x duas linhas, né? No caso aqui vai ser até 3 e 4 linhas aqui. O outro x vai ser o quê? A raiz positiva e negativa de menos 4. Com isso, eu vou ter 4 respostas, né? Das raízes positivas e negativas aqui, eu vou ter x' igual a menos 3, x duas linhas igual a 3. E dessa outra aqui, nós estamos falando de números complexos, hein? Então, eu vou ter x 3 linhas igual a raiz de menos 4, que é 2i, e x 4 linhas, o oposto de 2i, que é menos 2i. Ok? Então, essas são as soluções, conjunto de solução, menos 3, 3, menos 2i e 2i. Então, após trocar as incógnitas, eu resolvo a do segundo grau e depois substituo e resolvo a do quarto grau, 4 respostas. Olha essa do terceiro grau. Essa do terceiro grau não tem o termo independente. Então, a ideia é colocar o x em evidência. Ó. Esse termo tem x, esse termo tem x, esse termo tem x. Vai ficar x que multiplica x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu coloquei o x em evidência. Como a multiplicação de dois produtos deu zero, significa que um x vale zero. Como o produto é nulo, o x que está aqui fora vale zero. O que sobrou? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu resolvo por Bhaskara ou cálculo mental essa outra equação do segundo grau. E aí eu vou ter o quê? X igual a 2, x igual a 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5, por soma e produto. Essas são as raízes. Então, o conjunto de solução vai ser 0, 2 e 3. Tem mais uma aqui, ó, um exemplo, que ele tem a equação completa, ó, x ao cubo, x ao quadrado, 4x e 4. Mas olha o que acontece, são termos iguais. Então, nesses primeiros aqui, ó, nesses dois primeiros termos, eu posso pôr o x em evidência. Fica x ao quadrado, que está em evidência, que multiplica x mais 1, né, ó, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Menos, agora eu posso pôr o 4 em evidência. Menos 4, que multiplica x mais 1. Ó, menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes 1, menos 4. E agora, quem é o termo igual? O x mais 1. Eu ponho o x mais 1 em evidência, fica x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 4. Isso chama fatoração por agrupamento. É uma matéria que a gente aprende lá atrás no ensino fundamental 2, oitavo, nono ano, que muitas vezes a gente esquece, mas é assim que faz. Eu agrupo os dois primeiros termos, depois, ó, x mais 1 e x mais 1 é igual, eu agrupo eles, ponho eles em evidência, e sobra x ao quadrado menos 4. Como o produto é nulo, x mais 1 é igual a zero, ou x ao quadrado menos 4 é igual a zero.
tá? Como o produto é nulo, temos o primeiro termo igual a zero, x mais 1 igual a zero, isolando x igual a menos 1. Primeira raiz. Resolvo x ao quadrado menos 4 igual a zero. X ao quadrado igual a 4, x igual mais ou menos raiz de 4, que vai dar x igual a 2 ou x menos 2. Lembrando que do terceiro grau vai ter um conjunto de solução com 3 raízes. Lembre-se de que se o produto é nulo, pelo menos um dos fatores é nulo, isto é, a vezes b igual a zero, ou a igual a zero, ou b igual a zero. Tá? É isso que ele fez, né? Ou x mais 1 era zero, ou x ao quadrado menos 4 era zero. Resolve as duas aqui e encontra as soluções sem usar fórmula, usando a ideia de fatoração, equação de primeiro grau e equação do segundo grau. Ok, pessoal? E aí, essa é a ideia de equações algébricas. Entra um pouco de produtos notáveis, entra um pouco de fatoração, de multiplicação de polinômios, e nós vamos ver que também entra um pouco de divisão de polinômios, que nós vamos ver mais para frente. Depois disso, eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios aqui da página 738. Eu vou estar online no Meet. Qualquer dúvida, vocês podem acessar lá para a gente bater um papo, tirar alguma dúvida, caso seja necessário. Estarei lá pronto para ajudá-los no que for necessário. Na verdade, eu não vou pedir todos os exercícios, tá? Eu vou anotar lá no post quais são os necessários e quais não são. Tem alguns exercícios aqui em que não vai haver a necessidade de fazermos. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Bons estudos. Até a próxima aula, pessoal.